Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um estudo, bem-vindo à lição de número 8. A lição desta semana nos traz o título O Sábado e o Fim. Qual é a relação do sábado com os eventos finais, com o tempo do fim e com o livro do Apocalipse? Nós já estudamos bastante Apocalipse 14:12, que diz: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você pode perceber que adoração, criação e obediência estão em jogo nesses últimos eventos finais da história da humanidade. Adoração, criação e obediência vai decidir o futuro da humanidade, vai decidir a sua vida e a minha vida. E o sábado está relacionado à criação, à adoração e à obediência. O sábado definirá quem eu estou adorando, quem eu estou obedecendo e quem é o meu Criador. Dentro do sábado, dentro do quarto mandamento, nós encontramos todas estas características. Daí, meus amados, a importância de nós entendermos e relacionar o sábado com o tempo do fim, com os eventos finais. Efésios 3, de 8 a 9, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Nós temos dezenas e dezenas de textos bíblicos sobre a criação, o Deus que criou todas as coisas. E aqui Efésios, por meio de Paulo, está enfatizando mais uma vez o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que é o dono de tudo, aquele que fez tudo, aquele que sem a qual nós não estaríamos existindo, nem estaríamos hoje aqui. Lição de domingo: o juízo, a criação e o acerto de contas. Somos apenas uma coleção de células formadas aleatoriamente, simplesmente produtos do acaso e de um macaco africano avançado, nada mais. Então, a vida tem pouco significado. Se somos apenas um dos estimados 8 bilhões de pessoas lutando por um espaço aqui nesta Terra, a vida perde o seu propósito além da mera sobrevivência. É isso que estão pregando nas escolas para as nossas crianças, é isso que se prega nas universidades, é isso que se prega na mídia, nos meios de comunicações, em todo lugar. Quem sabe uma das mensagens mais subliminares que encontramos é tirar Deus da criação, é tirar Deus do centro, colocar o homem como centro, colocar a evolução como centro de tudo. E é isso, meus amados, que está acontecendo em nosso meio e poucas pessoas estão percebendo que nós estamos vivendo um verdadeiro conflito entre criação e evolução. Temos que ficar em alerta, temos que ficar muito ligado na palavra de Deus para que nós não possamos ser enganados por esse tipo de artimanhas que o inimigo tem colocado na nossa vida. O sábado e a criação. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis capítulo 2 e o verso 3. Mas será que Deus estava cansado? Será que Deus tinha a necessidade de descansar? Certamente que não. Nós é que precisamos descansar. Nós é que precisamos de adoração. E por isso que o sábado, o primeiro símbolo do sábado é a adoração. A adoração. Por isso que adoração, obediência e criação estão intimamente relacionados e estão dentro do quarto mandamento, porque se não existir sábado, não tem como acreditarmos num Deus criador.
Se não tem sábado, não tem adoração. Se não tem sábado, não tem obediência. Você percebeu o quão importante esse mandamento? Não é apenas um mero dia de descanso, porque se fosse para descansar, nós descansaríamos em qualquer outro dia. Eu poderia descansar no domingo, na segunda, na terça, escolher um dia da semana para descansar. Realmente, o sábado, ele tem um papel também do descanso físico, do descanso mental, espiritual, mas é muito mais do que um descanso. O sábado é o símbolo da obediência. O sábado é o símbolo da árvore da ciência do bem e do mal plantado no meio do planeta Terra. Assim como Adão e Eva tinham que obedecer e não comer do fruto da árvore que Deus ordenou para que não comesse, aquela árvore não tinha nada de especial. Aquela árvore não tinha nada de diferente das outras árvores, porque ela tinha folha, caule, fruto como as outras, mas existia ali algo importante, a obediência. E assim como o casal desobedeceu ali no Jardim do Éden e teve suas consequências, hoje há uma consequência para quem desobedece à palavra de Deus. Terça-feira, um engano tão sutil. Qual que é um dos enganos mais sutis que o inimigo tem colocado em nosso meio? Olha só, numa tentativa de destruir a singularidade de nossa criação, o diabo introduziu uma falsificação tão sutil. A falsificação aceita até mesmo por alguns entre nós é a seguinte: Deus é a causa primordial da criação, mas ele levou longas eras para trazer a vida à existência. A evolução foi o processo que ele usou. Essa abordagem tenta harmonizar dados científicos com o relato de Gênesis. Ela afirma que os dias da criação são períodos de tempo longos e indefinidos e que a vida na Terra tem bilhões de anos. Você já ouviu falar nos criacionistas evolucionistas? É justamente isso que o inimigo tem tentado enganar as pessoas. Quem é um criacionista evolucionista? É aquele que acredita em Deus, é aquele que acredita que Deus é o dono e o criador de tudo, mas ele acredita também, sabe o quê? Ele acredita que o mundo foi criado em milhões de anos e não em 7 dias, não em 6 dias da criação, conforme está lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Então, essa é mais uma armadilha sutil que o inimigo tem colocado dentro de nós cristãos, para que nós acreditemos na evolução e não na criação, ou que acreditemos pela metade, e uma crença pela metade, nós já sabemos qual que é o seu fim. A palavra na Bíblia, quando se fala em dia, lá em Gênesis capítulo 1, é Ion. Em toda a Bíblia, sempre que o número modifica a palavra Ion como um adjetivo, por exemplo, e houve tarde e manhã o primeiro dia, e houve tarde e manhã o segundo dia. Então, cada vez que Deus terminava uma obra nos dias da semana da criação, ele dizia, e houve tarde e manhã, e o primeiro dia, e o segundo dia, e o terceiro dia. Então, essa palavra dia, Ion, em toda a Bíblia, sempre que o número modifica a palavra Ion como adjetivo, isso limita o período de 24 horas. E até mesmo muitos evolucionistas admitem que realmente o dia da criação foi de 24 horas e não de milhares ou milhões de anos, como muitos criacionistas evolucionistas têm defendido a semana de 7 dias. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem qual é o objetivo de muitos dizerem que a semana da criação ela não aconteceu em 7 dias literais, mas simbólicos e que representava milhões de anos? Sabe qual é o objetivo disso? É justamente para atacar o sábado. É justamente para dizer que o sábado foi simbólico, que o sábado não foi para se guardar. A palavra de Deus é clara.
A palavra Yom, como eu já falei, está muito definido, está muito claro. Então, até mesmo aqueles que tentam negar a Bíblia, eles admitem que realmente a palavra Yom significa um dia de 24 horas e não um dia evolucionista de vários anos, como muitos defendem. Portanto, meus amados, essa, quem sabe, seja um dos mais sutil enganos que Satanás tem colocado em nosso meio para tentar atacar o sétimo dia da criação, que é o sábado. Quarta-feira, a criação, o sábado e o tempo do fim. Como eu já falei, o sábado está relacionado à criação, à obediência e à adoração. Se eu não acreditar no sábado, eu também não vou acreditar na criação. Então você percebe que uma coisa está ligada à outra. E nós, como criacionista, não evolucionista, criacionista raiz, criacionistas que acredita em Gênesis 1, 2 e 3, criacionistas que acreditam que foi Deus quem nos criou e que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, que nós somos fruto de um Deus inteligente, de um Deus que nos capacitou e nos dotou de inteligência, de capacidade, para que nós pudéssemos estar hoje aqui falando aquilo que Deus colocou em nosso coração. Portanto, meus amigos, nós não viemos do macaco, nós não viemos de uma evolução, de uma explosão, de uma ameba, de um verme, como muitos acreditam. Nós somos obra da criação. Acreditar na criação também implica acreditar que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. E que os 6 dias foram dias literais de 24 horas, porque tudo o que passar disso é evolução. Evolução. Então, infelizmente, nós temos hoje uma safra de cristãos criacionistas, evolucionistas, que estão negando a Bíblia, que estão negando a palavra de Deus, estão negando o sábado e, com isso, neutralizando a criação, a obediência e a adoração. Nós temos aqui quinta-feira, o sábado e o descanso eterno. Certamente o sábado é um lugar de refúgio, é um mundo. Certamente o sábado é um lugar de refúgio em um mundo cansado. A cada semana deixamos para trás as preocupações deste mundo e entramos no centro do retiro de Deus. Quando descansamos no sábado, estamos descansando em seu cuidado amoroso. Estamos descansando na antecipação do nosso descanso eterno no novo céu e na nova terra que estão prestes a chegar e a vir ao nosso encontro para aqueles que forem fiéis a Deus. Portanto, muitas pessoas têm uma ideia equivocada sobre o que é realmente guardar o sábado, sobre o que é realmente santificar o sábado. Muitas pessoas pensam que é eu que guardo o sábado. Não, meus amados, não é eu que guardo o sábado. É o sábado que me guarda, é o sábado que me protege. Por isso que Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E Jesus também disse que até do sábado ele, Jesus, é o Senhor. Ele é o dono do sábado, ele é o dono da criação, ele é o dono da adoração, ele é o dono daquilo que nós estamos adorando. Esta é a importância, meus amados, do sábado com os eventos finais. Essa é a importância. Por quê? Porque sem sábado não há adoração, sem sábado não há criação e sem sábado não há obediência. Na lição de sexta-feira, nós temos aqui, dentro dos 10 mandamentos, o mandamento do sábado é o selo, pois identifica quem é Deus. O Criador confirma o território sobre o qual ele governa. Dentro dos 10 mandamentos, o mandamento do sábado é o seu selo, pois identifica quem é Deus, o Criador. Confirma o território sobre o qual ele governa. Tudo o que ele criou, tudo o que ele fez,
pertence a Ele, nós somos suas criaturas, e revela o seu direito de governar, pois Ele criou tudo, Ele é o dono de tudo. Por isso, meus amados, temos que admitir que nós somos a criatura. Deus é o nosso Criador. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que possamos a cada dia ter a verdadeira adoração, ter a verdadeira obediência e aceitar a Jesus como nosso Criador e, acima de tudo, também como nosso Salvador. Um grande abraço e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso material. E até o nosso próximo encontro. Tchau!